O reinado justo do Messias, capítulo 11. Sairá um broto do tronco de Jessé, e um renovo brotará de suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria e inteligência, o Espírito que dá conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor, e seu deleite estará no temor ao Senhor. Não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que souber de ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o alento de seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto de seus lombos, e a felicidade o cinturão de seus rins. Conviverá o lobo com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal doméstico andarão juntos em um menino os pastorear. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. O menino de peito brincará sobre a toca da áspide, e o recém-desmamado porá sua mão no esconderijo da serpente. Não farão mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Acontecerá naquele tempo que a raiz de Jessé, a qual estará posta por pendão aos povos, será buscada pelos povos, e sua morada será gloriosa. A restauração do remanescente de Israel. Acontecerá ainda naquele tempo que o Senhor alcançará outra vez sua mão para recobrar o remanescente de seu povo que ainda restar em Assíria, Egito, Patros, Etiópia, Elão, Sinar e Emate, e nas ilhas do mar. E erguerá pendão às nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e reunirá os dispersados de Judá dos quatro confins da terra, e se dissipará a inveja de Efraim, e os inimigos de Judá serão destruídos. Efraim não terá inveja de Judá, nem Judá afligirá a Efraim. Mas voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, saquearão também os do oriente. Edom e Moabe lhe servirão, e os filhos de Amon que lhe obedeceram, e secará o Senhor a língua do mar do Egito, e com um vento abrasador agitará sua mão sobre o rio, e o dividirá em 7 braços, e fará que o travessem com sandálias. E haverá um caminho para o remanescente de seu povo, o que restou da Assíria, da forma que houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Cântico de Ação de Graças, capítulo 12. Naquele dia dirá: Eu te louvo, ó Senhor, pois ainda que te aborreceste de mim, tua indignação se afastou, e me tens consolado. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque minha força e minha canção é o Senhor Deus, que veio a ser minha salvação. Tirareis o gozo, água das fontes da salvação. E direis naquele dia: Louvai ao Senhor, invocai seu nome. Declarei entre os povos suas obras, proclamei que seu nome é sublime. Cantai ao Senhor, pois tem feito coisas sublimes. Saiba-se isto por toda a terra. Dá gritos de júbilo e canta, ó moradora de Sião, porque grande é o Santo de Israel em meio de ti. Profecia sobre Babilônia, capítulo 13. Oráculo sobre Babilônia, a qual viu Isaías, filho de Amós. E erguei a bandeira sobre um alto monte. Gritai-lhe, agitai a mão para que entre pelas portas dos nobres. Eu enviei meus consagrados,
Sim, eu chamei meus valentes para exaltarem minha ira, os que se alegram com minha vitória. Estrondo de multidões nos montes como muita gente, estrondo de reinos de nações reunidas. O Senhor dos Exércitos passa em revista as tropas para a batalha. Vem de terra distante, desde o mais distante dos céus, o Senhor e as armas de sua ira, para destruir a terra. Uivai, porque está próximo o dia do Senhor. Virá como açoite terrível do Todo-Poderoso. Por causa disso, toda mão se debilitará e desfalecerá todo o coração de homem, e se encherão de terror. Angústias e sofrimentos se apoderarão deles. Terão dores como mulheres no parto. Cada qual se assustará ao olhar seu companheiro. Seus rostos serão como rostos em chamas. Eis que vem o dia do Senhor, terrível e cheio de indignação e a dor de sua ira, para converter a terra em solidão e destruir dela os pecadores. Pois as estrelas dos céus e suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não dará seu resplendor. E castigarei o mundo por sua maldade e aos ímpios por sua iniquidade. Porei termo à arrogância dos soberbos e abaterei a altivez dos tiranos. Farei mais escasso que ouro puro, o varão, e mais que o ouro de Ofir, o homem. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida em seu lugar pela indignação do Senhor dos Exércitos, no dia do ardor de sua ira. E como a gazela perseguida, e como ovelha sem pastor, cada qual retornará para seu povo, e cada um fugirá para sua terra. Qualquer um que for encontrado será trapassado por lança, e qualquer que por eles for aprisionado cairá a fio de espada. Seus meninos serão esmagados diante de seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres serão violadas. Eis que eu desperto contra eles os medos que não fazem caso de prata nem cobiçam o ouro. Com arco derrubaram os jovens e não terão misericórdia do futuro do ventre, nem seu olho perdoará as crianças. A Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Goroma. Nunca mais será habitada, nem se viverá nela de geração em geração. Não armará ali o árabe a sua tenda, nem os pastores terão ali sua manada. Mas dormirão ali as feras do deserto, e suas casas se encherão de furores. Ali habitarão avestruzes, e ali saltarão as cabras selvagens, e seus castelos ouvirão hienas e chocais em suas casas de prazer. Sua hora está por chegar, e seus dias não se prolongarão. Sátira simbólica sobre a morte do rei da Babilônia, capítulo 14. Porque o Senhor terá compaixão de Jacó e ainda escolherá Israel, e fará com que se estabeleça em sua terra, e a ele se unirão estrangeiros, e estes se juntarão à família de Jacó, e os povos os tomarão, e os trarão a seu lugar, e a casa de Israel os possuirá por servos e criadas na terra do Senhor. Cativarão os que os cativaram, e dominarão sobre os que os oprimiram. Naquele dia em que o Senhor te der repouso de teus trabalhos de teu dissabor e da dura servidão com que te fizeram servir, pronunciarás esta sátira contra o rei da Babilônia e dirás: como findou o opressor, como terminou a cidade insolente, o Senhor quebrantou a vara dos ímpios, o certo dos despostas. O que feria os povos com furor, com pragas permanentes, o que se
assoreava das nações com ira, com perseguição sem trégua. Toda a terra está em repouso e em paz, irrompem em aclamações. Até os cípretes se regozijam por tua causa, e os cedros do Líbano dizem: desde que tu perecestes, ninguém sobe para nos cortar. O inferno abaixo estremeceu por ti, despertou mortos para te receber quando chegasses. Fez levantar de seus tronos todos os príncipes da terra, todos os reis das nações. Todos eles clamam e te dizem: tu também te debilitaste como nós e te fizeste semelhante a nós? Desceram ao inferno tua pompa e o som de tuas harpas, vermes serão tua cama e vermes te cobrirão. Como caíste do céu, ó luzeiro filho de alva, tu que abatias as nações fostes cortado por terra. Tu que dizias em teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Erguerei meu trono e no monte de reunião me assentarei no extremo norte, acima das alturas das nuvens. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Mas tu tens sido derribado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te veem se inclinam diante de ti, contemplam-te e dizem: é este o varão que fazia tremer a terra, que sacudia os reinos, que pôs o mundo como um deserto, que assolou suas cidades, que jamais abriu a prisão aos seus cativos? Todos os reis das nações jazem com honra, cada um em sua morada, mas tu és lançado de teu sepulcro, como um broto abominável, recoberto de mortos passados à espada, que desceram ao fundo do fosso como cadáver pisoteado. Não serás contado com eles na sepultura, porque destruíste tua terra, mandaste teu povo, a descendência dos malignos jamais será nomeada. Prepararei para os filhos o matadouro pela maldade de seus pais, que não se levantem nem possuam a terra, nem encham de cidade a face da terra. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e riscarei da Babilônia o nome e o remanescente, filhos e netos, diz o Senhor, e a converterei em posse de ouriços e em pântanos, e varrerei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. A Síria será destruída. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: certamente se fará da maneira como tenho pensado e será confirmado como tenho determinado. Quebrantarei o assírio em minha terra, em meus montes o pisarei, e seu jugo será afastado de Israel e sua carga será tirada de seus ombros. Este é o desígnio que se formou sobre a terra, e esta é a mão estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o impedirá? E sua mão estendida, quem a fará retroceder? Profecia sobre a Filístia. No ano em que morreu o rei Acás, deu-te esta profecia: não te alegres tu, ó Filístia, por haver se quebrado a vara que te feria, porque da raiz da serpente sairá uma víbora, e seu fruto um dragão voador. E os mais pobres dentre os pobres serão apacentados, e os indigentes se deitarão seguros, mas eu farei morrer de fome tua raiz, e destruirei o que restar de ti. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, derrete, ó Filístia, porque virá uma fumaceira do norte, e não há um só que deserte de suas fileiras. E o que se responderá aos mensageiros das nações? Que o Senhor fundou Sião
e que nela se acolheram os aflitos de seu povo. Profecia sobre Moabe, capítulo 15. Profecia sobre Moabe. Certamente de noite foi destruída Ar de Moabe e está em ruínas. Certamente de noite foi destruída Kir de Moabe, reduzida a ruínas. Subiu ao templo e a Dibon, aos lugares altos, para chorar sobre o Nebo, e o Medeba uivará Moabe. Toda a cabeça será raspada e toda a barba será arrancada. Ver-te-ão de cílios, de silício em suas ruas, em seus terraços, em suas praças ouvarão todos desmanchando-se em pranto. Esbom e Eleale gritarão, e até em Jazá se ouvirá sua voz, pelo que uivarão os guerreiros de Moabe, e a alma de cada um lamentará dentro deles. Meu coração dará gritos por Moabe, seus fugitivos se retirarão até Zoar, novilha de 3 anos. Pela costa de Luite subirão chorando e lamentarão sua destruição pelo caminho de Oranim. As águas de Nirim serão consumidas e a erva secará, o pasto murchará e toda a verdura desaparecerá. Pelo que as riquezas que tenham adquirido e as que tenham ajuntado serão levadas para além do ribeiro dos salgueiros, pois o pranto rodeou os limites de Moabe até Eglaim, chegou o seu alarido e até Ber-Elim seu clamor, pois as águas de Dimon se encheram de sangue, porque eu trarei sobre Dimon males maiores, leões sobre os que escaparem de Moabe e sobre os que restem em sua terra. Israel deve compadecer-se de Moabe, capítulo 16. Enviai cordeiros ao Senhor da terra, desde Sela do deserto até o monte da filha de Sião. E como ave espantada dispersa do ninho, assim serão as filhas de Moabe nos vales de Arnon. Dá um conselho e facilita a decisão. Põe tua sombra como noite no meio do dia, esconde os deterrados e não entregues os que andam errantes. Vivam contigo os fugitivos de Moabe, separa eles escondidos contra a presença do devastador, porque o atormentador fenecerá, o devastador terá fim, o pisoteador será consumido sobre a terra. Será estabelecido um trono sobre a misericórdia, e sobre ele se sentará firmemente da dinastia de Davi, um que julgue e busque justiça e esteja disposto a operar com retidão. Temos ouvido da soberba de Moabe, muito grandes são sua soberba, sua arrogância, sua altivez, suas falsas jactâncias. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos o varão, gemereis, sobremaneira abatidos pelas tortas de uva de Kiri-Eresete, porque os campos de Esbom murcharam e também as vides de Sibama. Os chefes das nações pisotearam seus generosos sarmentos, chegaram até Gesser e se estenderam pelo deserto, espalharam suas plantas e passaram para além do mar. Pelo que lamentarei com o pranto de Jazer pela vinha de Sibima, eu te regarei com minhas lágrimas, ó Esbom, e Eleale, porque sobre tuas colheitas e sobre tua ceifa cairá o grito de guerra. Tomados foram o gozo e a alegria do campo fértil, nas vinhas não cantarão, nem se regozijarão o pisador, não mais pisará vinho nos lagares, fiz cessar a alegria dos lagareiros. Por isso, minhas entranhas
vibram como harpa por Moabe, e meu íntimo por Quirieres. E quando aparecer Moabe cansado sobre os lugares altos, quando vier ao santuário a orar, de nada lhe valerá. Esta é a palavra que pronunciou o Senhor sobre Moabe naquele tempo. Porém, agora o Senhor fala dizendo: dentro de 3 anos, como os anos de um jornaleiro, será abatida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e os sobreviventes serão poucos e débeis. Profecia sobre Damasco, capítulo 17. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer estão desamparadas, serão para os rebanhos, dormiram ali. E não haverá quem os espante, e deixará de existir o baluarte de Efraim e o reino de Damasco. E o que restar da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Israel curada de idolatria. Naquele tempo, a glória de Jacó se debilitará e se enfraquecerá a gordura de sua carne, e será como quando o semeador recolhe sua cega, e com seu braço recolhe suas espigas. Será também como o que colhe espigas no vale de Refaim, e ainda restarão algumas espigas, como quando sacodem a oliveira, deixando 2 ou 3 olivas nos galhos da ponta, e 4 ou 5 em seus galhos mais frutíferos, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia o homem olhará para seu Criador, e seus olhos contemplarão o Santo de Israel, e não olhará para os altares que são obra de suas mãos, nem olhará para a obra de seus dedos, nem para os símbolos de Acera, nem para as imagens do sol. Naquele dia, cidades fortes serão abandonadas, como ocorreu com as dos heveus e dos amorreus diante do avanço dos filhos de Israel, e tudo será desolação, porque te esqueceste do Deus de tua salvação e não te lembraste da rocha de teu refúgio. Portanto, mesmo que semeeis plantas formosas e plantes videiras importadas, no dia em que as plantares, as verás crescer e florescer pela manhã, mas a colheita será um monte de galhos no dia da angústia e da dor incurável. Ai, multidão de povos que fará ruído como estrondo de mar, e o returbar de nações que fará alvoroço como o bramido de muitas águas. Os povos farão estrépito como o ruído de muitas águas, mas Deus os repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentados como a palha dos montes diante do vento e como o pó diante do tufão. Ao entardecer, há um súbito pavor, porém, antes de amanhecer, o inimigo não mais existe. Esta é a parte dos que nos oprimem e a sorte dos que nos saqueiam.